3 horas da manhã em alguma fazenda brasileira. A porta do quarto foi aberta e um estranho senhor entrou bem devagar e ficou parado a olhar para o João desde os pés da cama. Um senhor estranho, um vulto escuro, cujo rosto era impossível ver. E apesar de parecer calado, ele falava, pois João podia ouvir perfeitamente o que dizia. Seria aquilo um sonho ou uma visão? O certo é que nas últimas 3 noites, o mesmo vulto apareceu por volta do mesmo horário, contando a mesma estranha história de um tesouro. Depois do terceiro sonho, ou visão, o vulto jamais voltou a aparecer. João não sabia o que fazer. História de uma suposta botija de ouro enterrada naquela antiga fazenda não era segredo e todos sabiam. Também sabiam do que havia acontecido com os ambiciosos que tentaram encontrá-la. E aquilo preocupava e assustava o João. Além do mais, João era tremendamente medroso e jamais seria capaz de ir ao local sozinho. Impossível. Durante vários dias, João passou pensando no vulto e no tesouro. Também pensava no velho cemitério da fazenda, onde supostamente o tesouro estava enterrado. O antigo e velho cemitério, onde gerações e gerações de familiares e trabalhadores da fazenda foram enterrados e praticamente esquecidos. Um cemitério afastado a mais ou menos 1 légua da residência principal e localizado no meio de uma mata fechada e considerada por todos como assombrada. Só de pensar no velho cemitério, o pobre João sentia medo e calafrios. Porém, 3 semanas depois do último sonho, João esperou que as luzes do casarão apagassem e, quando todos pareciam dormir, pegou uma lanterna, uma lamparina, uma enxada, um saco de estopa e saiu em direção ao tesouro. Com cada passo que o João dava, o medo aumentava. A vontade de desistir também. Cada barulho que eu via era razão de um vala meu Deus e um sinal da cruz. Mas mesmo assim foi seguindo devagar e medroso, pois a ambição era mais forte. A mata fechava cada vez mais e os arrepios aumentavam. O pavor do vulto estar esperando por ele no cemitério era tão grande que lhe causava vontade de vomitar. Minutos depois, João chegou ao corredor. Uma parte da estrada quase na entrada do cemitério, onde os ramos das árvores conectavam de um lado ao outro sobre o caminho, tornando a escuridão ainda mais escura e mais fria. E naquele instante, João viu apavorado o que não esperava ver. No interior do cemitério, uns 100 metros à sua frente, uma pequena luz flutuava bem devagar entre as velhas sepulturas. João apagou a lanterna, agachou ao lado da estrada e ficou observando a luz sem saber o que fazer. A vontade de sair correndo em direção ao casarão era medonha. Que luz é essa? Será uma pessoa ou uma assombração? Pensou João apavorado, porém decidido a encarar fosse o que fosse. No momento que João levantou e, para pavor ainda maior dele, a luz apagou. João esperou por alguns minutos e, como a luz não voltou a aparecer, seguiu em direção à entrada do cemitério. Ao parar na entrada, João perguntou se alguém estava por ali, focou a lanterna por todo lugar, em cada uma das sepulturas, e, para sua tranquilidade, não viu nada. E a luz? Para onde foi? Como seria possível resgatar o tesouro com todo o medo que sentia? Pensava o pobre João, sem saber se desistia ou seguia com aquela ideia de jirico. Em cada sepultura ou catacumba que alumiava, parecia que um defunto ou alma lhe olhava reclamando da claridade. E o pior de tudo é que João tinha que passar por várias delas, considerando o número de passadas que tinha que dar e contar até o lugar da escavação. João respirou fundo, pediu proteção ao seu santo guardião, fez o sinal da cruz
e começou a contar as passadas. As primeiras 5 passadas, tudo bem. Mas ao terminar de contar a sexta, um gemido. O coração de João quase parou de bater. Focou a lanterna naquela direção e não viu nada. Talvez alguma outra coisa. Pensou, tentando apaziguar o medo. E outras 5 passadas foram dadas. Porém, antes de completar a número 12, um gemido mais alto e mais horripilante foi dado na mesma direção do primeiro. João estremeceu ao ponto de quase chorar de pavor. E sem querer focar a lanterna naquela direção, com medo de ver quem era ou o que era, seguiu dando passadas até chegar no lugar indicado. À sua frente se encontrava uma velha cruz com uma simples placa que dizia: "Aqui começa uma nova vida." João sabia exatamente quem havia posto aquela cruz e quais eram os ocupantes de cada sepultura ao redor dela. Todos os avós e avós da família que agora parecia estar ali olhando para ele. E sem olhar para os lados, João acendeu a lamparina e começou a cavar. Depois de alguns minutos cavando e quase 1 metro de profundidade, João ouviu um outro gemido ainda mais próximo. Mas dessa vez ele não fez caso, acelerando ainda mais a cavação. E no momento que a enxada bateu sobre algo metálico, João sorriu de felicidade, ao mesmo tempo que estranhos passos se aproximaram do buraco, bem às suas costas. Alguém acabava de chegar. João parou de cavar e, sem uma gota de sangue nas veias, foi levantando do buraco bem devagar para ver quem era. Porém, o pobre João não teve tempo de ver. Apenas sentir o peso de uma mão estranha e fria sobre o seu ombro. E pouco a pouco os seus joelhos foram dobrando e os sentidos desaparecendo. No dia seguinte, João foi encontrado ainda desmaiado sobre uma caixa metálica cheia de folhas secas. Ao lado do buraco, além dos rastros de João, nenhum outro foi encontrado. Quem o tocou continua um mistério. Enquanto alguns afirmam que o tesouro realmente existiu e que, devido à curiosidade de algum outro morador, foi cancelado, outros acreditam que tudo não passou de uma maldosa piada de um velho e antigo brincalhão do passado. Te cuida e muito obrigado.